Olá, realiteiros! Tudo bem? Voltei! E hoje eu vou aumentar o Ilha Record do dia 21 de agosto de 2021, do sábado. Vamos começar? Então vamos lá. Então o programa de sábado começou com o finalzinho do programa de sexta. Vou repetir um pouquinho a Anne dando o laço na Antonella. A Anne falando: você devia ter vergonha na sua cara. Você é a pior pessoa do mundo que eu conheci. Com as duas no quarto. Aí, então, no exílio começa a comemorar, tipo, enfim, a Anne fez alguma coisa. A Anne, né, se mexeu, falou. A Antonella depois fala: a Anne é uma pessoa que tem muita ansiedade. E isso mexe com ela, estar aqui, tal. A Antonella diz pra Laura não se juntar. E a Anne diz pra Laura não se juntar com a Antonella. Porque a Antonella disse que iria usar da ansiedade da Anne pra se dar bem no jogo. Falou, né? Ela vai usar... não se mistura, Laura, porque ela disse que iria usar da minha ansiedade pra se dar bem no jogo. A Laura disse: isso não é legal, né? Não é legal ela dizer uma coisa dessa. Aí a Laura diz: eu quero saber do Thomas. O Thomas falou de mim. A Mirella fala. Mirella, sem papas na língua, fala: ele falou e você deixou seu filho pra vir participar de reality. E mãe é essa? Mas a Mirella fala: eu não ouvi isso. Os meninos me falaram e o Thomas falou isso. A Laura fica bolada. O Thomas depois diz que não é o que ele pensa, não é o que ele achava. Ele diz que poderia ter falado isso pra Laura para machucar ela. E poderia ter usado isso contra a Laura, mas não usou. Olha só, é absurdo. E menino ridículo. E soldadinho de Pyong ridículo fala isso. Ele usar de uma mãe. Ele tem um bebezinho tão bonitinho, o bebê da Laura, gente. Ele é uma gracinha. Falar e a mãe deixou o bebezinho pra ir pra reality. Tem um bebezinho, deve estar com a mãe, bebezinho tem pai, tem o pai dele, Jorge Souza, pra cuidar do bebezinho. Ou é só a mãe que cuida. E se a Laura trabalhasse, sei lá, fosse pra um congresso, ela fosse médica, fosse pra um congresso de médicos. Se ela fosse uma arquiteta, fosse para congresso de arquitetas. E daí? É um trabalho. O trabalho dela é esse. Ela é atriz, ela trabalha. E para um reality é um trabalho. Esse palhaço está fazendo lá. Então ele disse isso. A Laura ficou, com razão, revoltadíssima. Revoltadíssima, boladona. Aí falou: e mãe faz isso? Uma mãe acabou de se separar de um pai e precisa de dinheiro para sustentar o seu bebê. A Laura nem precisava falar nada, né? Poderia ter ficado quieta porque o Thomas foi um ridículo. Então a Laura não precisava se justificar o porquê dela tá ali, o que ela tá fazendo ali. A gente sabe os motivos da Laura, entendeu? Ela está ali pelo filho dela, com certeza. Ridículo. Não gostei. A Laura, com razão, xingou Thomas, chamou ele de moleque, de mimado, disso, de aquilo, de um monte de coisa. Né? E ele assiste, o pessoal do exílio assiste, e ele assiste também. A Anne chamou Antonella de baixa, de pior pessoa, porque me dá uma cortada. Aí, quando volta, não, aí elas estão... A Laura tá lá xingando o Thomas, falando mal do Thomas. Aí vem o pessoal da sala pro quarto. A Nádia fala: já tá tendo barraco. Aí eles vão pra dentro, né? A Antonella, Nádia e Pyong, pra ver. A Odinei fala: ela descobriu umas coisas aí. E a Laura meio alterada. Aí vem a Anne e começa a falar também da Antonella: você é abaixo, você é a pior pessoa que eu conheço. A Antonella me pergunta: mas por que? Me fala, me explica.
Aí a Anne fala, não vai falar, tá cansada. Não, aí agora, né, sobre ela ficou sabendo, mas eu não ia falar. Aí vem a Valês, aí fala, essa é a obra, eu falei. Ela é a obra. Ela é a obra, eu falei, apontando pra Antonella. A Odinei diz que a Antonella é a próxima, vai sair, vai pro exílio. A Antonella fala, mas por que, gente? Porque eu sou obra, me falem. Ninguém fala e eles chamando ela, né, de obra disso daqui. A Odinei diz, quando você sair, você vai ver. A Antonella pergunta, mas vocês podem explicar? Pô, eu sou obra. E ninguém fala, só falando dela. Aí o Pyong chega e fala, não pega a pilha. Isso é um jogo, fica na sua, porque ela já começa a chorar, fica toda vermelha. Aí ele fala, não pega a pilha, isso é um jogo. Você fica de boa. Aí a Nádia, a Antonella tá assim, sentada na cama e a Nádia tá assim na porta. Aí a Anne fala pra Nádia, você é outra também. É falsa, me chamou de falsa. Aí a Nádia fala, eu falei na tua cara. Aí a Mirella fala, você chamou a Anne de cínica. Aí a Nádia diz, eu chamei na cara dela. Aí Mirella diz, e você ainda me chamou de maldosa. Maldosa é tu. Aí a Nádia fica puta. Fala, eu tô morrendo de medo de você. É normal vocês voltarem assim, com sangue nos olhos. Eu sei da minha consciência, eu sei o que eu falei. Aí a Mirella diz, só reconhece ponto. Né? Reconhece, ela errou e ela falou mal delas. Aí corta pro exílio, depois aparecem elas de novo, uma mandando beijinho pra outra, né, na briga de... Aí a Mirella até imita a Mila de Lu, ainda falando beijinhos, beijinhos. Aí as duas discutem, aí a Nádia fala pra ela, você tem que ter humildade, pé no chão. Aí a Mirella fala, pé no chão? Ai, meu pé tá no chão. Bem no deboche. A Mirella bem debochada. A Nádia fala, a Mirella fala, cada um na sua, você na sua, eu na minha. Cada um na sua. Aí ela fala, sim, é isso mesmo. A Nádia diz, falsa eu não sou não, você me respeita. Eu não sou falsa, eu falei na sua cara. Falei tudo que eu tinha que falar na sua cara. Você não vai me tirar do sério, sua piveta. E sai do quarto. A Valesca ralha com a Antonella, fala um monte de coisa. A Antonella só... E assim, eu achei bem mal feita essa parte. Porque enquanto tava tendo a briga, essa discussão e essa briga da Mirella e da Nádia, dava pra ver que tava assim, né? A Antonella com a Valesca e a Valesca falando um monte de coisa pra Antonella. E não mostrou, em nenhum momento mostrou que foi esses lastros da Valesca pra Antonella. Tinha assim, duas câmeras meio simultâneas, mostrar a briga, né, da Nádia com a Mirella. E também a Antonella falava com a... E a Valesca falava com a Antonella. Botava assim, pô, ali e depois cortava pra uma. Ou passava a briga toda de uma, depois a briga toda de outra. No BBB, duvido que no BBB ia acontecer isso. No BBB ia ter uma edição assim, né? Briga de uma, briga do outro. A briga das duas, a briga do outro. Então ia passar a discussão de uma toda e depois a discussão da outra toda. Com certeza ia passar, ia abrir os microfones. Mas, né, eu achei sem graça. Eu queria ver a briga da Valesca com a Antonella, porque o Dinei, né, enquanto a Mirella e a Nádia estavam brigando, o Dinei também estava prestando atenção na briga da Valesca com a Antonella. O Dinei olhando assim, né, briga não, é só a Valesca falava, mas a Valesca deve ter falado um monte de coisa. E eu queria ver a Valesca falar. Eu só vi, a Valesca chamou ela de cobra e ela era cobra mesmo. E na votação a Valesca falou, tem muita cobra aí, cuidado, falou pra Sabrina. A obra era a Antonella. E aí eu queria saber. Aí a Anne
Aí a Anne vai saindo do quarto e fala pra Antonella de novo: você deveria ter vergonha na sua cara, vocês dois. E tava o Pyong na outra cama. Aí a Antonella pensou em desistir do jogo, pensando se estava valendo a pena pra ela. Aí a Nádia na cozinha falando da Mirella. É só porque voltou, tá um rei na barriga, tá achando que é assim, tem que me respeitar. Tem que me respeitar, não é assim não. Não sei. E aí a Mirella tava na cozinha ou na sala, vai pra perto dela e começa a brigar de novo. Fala: você pode me chamar de maldosa e eu não falar nada. Eu não gostei que você me chamou de maldosa. Eu assisti e eu vou falar. Aí a Nádia falou: e você me chamou de falsa, né? E você me chamou de falsa também. Aí a Mirella falou: chamei porque eu acho falsa. Fica cada um na sua. Aí a Nádia fala: então fica cada um na sua, você pra lá e eu pra cá. Aí fica lá no deboche, uma mandando beijinho pra outra. A Nádia fala: é o showzinho, já fez seu showzinho, já acabou o showzinho. A Mirella fala: eu dou o showzinho quando eu quiser, não acaba quando eu quiser. Fala. Aí aparece que tá na chamada há um tempão, aparecem todos os comerciais, e a Mirella fala: tu é falsa, fingida sim, aí isso que tu é. Aí, e vai pro quarto. Aí depois, pro quarto aparece o Pyong, né, tentando conversar com a Anne ou a Mirella, na cama. Aí a Anne diz: olha, Pyong, eu não vou falar nada, eu tô cansada, tô abalada, tô chateada e não vou falar, né, o que a Antonella falou dela, eu não vou falar. Aí o Pyong diz: então descansa, fica aí. Aí a Mirella diz: olha, Pyong, só vou te falar uma vez, depois vai eu pra aí tu pra lá e também porque eu não gosto de você. Aí diz assim: eu vi que você não joga limpo, você joga sujo, então cada um na sua. Eu fiquei triste vendo o seu jogo, um pra cá, um pra lá. Aí a Mirella começa a chorar, diz que a energia de lá é horrível, a energia a ilha é horrível e ela tá triste. Ela vai aguentando pela mãe dela. Aí a Anne consola ela, e as duas estão na cama, né? A Anne consola, abraça ela. Aí a Mirella diz: não é amizade. Nem o Pyong, nem o Antonella, nem o Nádia. Aí depois corta pra sala onde tá a Valês, aí tá os três, Antonella, Pyong e Nádia. Aí a Valês diz: alguma coisa eles viram pra estarem assim revoltados de vocês, né? Com vocês, né? Alguma coisa por trás de vocês eles viram. A Nádia diz que tá tranquila, ele sabe o que ela falou, ela fez, é normal os três chegarem assim. A Nádia só ficou nisso, né? Nessa justificativa, é normal chegarem assim. Repetiu isso no programa umas 500 vezes. A Udinei diz que os três são sujos, né? Nádia, Pyong e Antonella são sujos. A Udinei diz que a Laura foi perfeita no jogo. E o Pyong mandou fazer o corpo mole e ela não aceitou e eles admiraram ela por isso. A Laura diz que tem que mirar na Antonella, né? E o Pyong é forte em prova, então bom seria quebrar os três, mas por enquanto mirar na Antonella. A Pyong diz que os três estão aflorados, voltaram de uma prova de 3 horas e tinha que esperar amar o ânimo, os três no caso, Dinei, Anne e Mirella. Para Nádia e Antonella ficarem calmas no jogo, elas precisam ficar bem emocionalmente, elas precisam ter um sangue frio, estarem bem. A Mirella diz que o Dinei tá com sangue nos olhos. Aí o Lucas vai pro exílio, o Lucas diz: Thomas, teve um dia que você deixou de ser menino e virou hominho, né? No dia da briga do prato. No dia e a Laura disse zoando, ele Pyong homiou muito, aí ele levou a sério e escolheu a Laura.
Aí o Thomas diz que o pessoal do exílio devia ter colocado, era o Pyong na prova no lugar dele. E aí o Pyong iria estar lá e ele iria ver o Pyong lá embaixo, né, no lugar dele, no exílio. Aí o Matheus diz, né, tu fala isso agora, mas quando eles fazem corpo mole, tu concordou, né? Tu aceitou. Aí o Thomas diz, mas isso pra gente era uma estratégia. Eu ia ajudar, né? Ia botar ele. Aí o Matheus diz e tem estratégia, mas ninguém pode esquecer do seu caráter. E isso diferencia algumas pessoas das outras. E pode ser usado um outro tipo de estratégia, sem passar por cima dos outros, né? Lá fora eles vão sair, vão ter outra vida, não é só ali, e o público, né, vai ver. Aí o Thomas diz que o Matheus tá faltando um respeito com ele. Eu não achei nada disso. Ele faltou um respeito com a Laura, falando do bebezinho fofinho da Laura. É falar isso. Aí o Matheus diz que eles do exílio, né, se tiver alguém vai nos cabeças, ou a bruxa velha é a Antonella, o Zé Bunda é o Pyong. Se tiver e vai nos cabeças. Aí o Matheus falou pra ele, chega devagar, tu não manda não, hein. E o Thomas não mandava no exílio. E aí o dia amanhece. O dia amanhece, aí todo mundo acorda. Aí eu não gostei muito de uma conversa, aí vai pra uma conversa no exílio. Eu não gostei muito não, parece que o Claudinho tava falando mal da Mirella, da Anne e do Diney. Até ao invés de eles subiram, ele ficou, né, querendo dizer que ele faria melhor se ele tivesse subido. Eu não gostei muito dessa conversa não, achei ele um pouquinho falso. Aí ele ficou falando, tá vendo? Pra Naná, tava a Naná e ele conversando. Ele falou, a mãe dela é boa nas provas, mas é perdida nas estratégias. O Diney disse que botaria ou eu, né, ele, ou o Lucas, ou o Matheus pra subir. Mas para de ser burro, meu filho, porque o Diney foi escolhido pra subir. Como é que o Diney ia botar alguém pra subir? Como o Diney iria conseguir escolher alguém? Não iria conseguir. Então, as meninas escolheram ele. Aí ele disse que talvez a Anne e Mirella não botassem Pyong. E o Diney também é muito coração. Talvez não siga as estratégias deles pra tirar Pyong. Pra mim, todo papinho de um pouco de inveja, de despeito. E elas subiram e ainda chamaram o Diney e ele não tava. A Nana diz, mas não é possível eles botarem... Não, elas não botarem Pyong, botarem alguma outra pessoa. Aí ele, mas não era possível ela votar em você e ela votou. Não era possível eu perder a prova e eu perdi. Sabe, ele também é um super arrogante. Só tá assim porque tá debaixo da carne seca, né? Mas se ele tivesse na posição do Pyong, ganhando pra caramba, pra mim ele ia estar na mesma soberba de Pyong. Aí a Laura Valesca e Diney conversam, né, falando que a Mirelinha era forte, para não subestimarem as pessoas, né, para não... E não existe isso nesse jogo de fraco nem forte, cada um pode vencer. A Diney já monta a estratégia e diz que tem que botar a Antonella de um time e a Nádia e o Pyong do outro. Porque o Pyong já vai e as duas separadas em um time, ela pode, né, tá no time e perde, vai ser votada pelas outras pessoas do time. A Laura diz que o Thomas não a enganou, ela tentava chegar nele, né, tentava ir levando ele, mas ele não a enganou.
A Udinei diz que a Antonella é a pior. A Udinei diz que não, ele ia estar na pele do Thomas lá embaixo no exílio. E o Thomas uma vez chamou o Pyong de falso cristão. Aí a Laura fala, ué, se eles falaram mal entre eles, imagina da gente. Aí o Thomas faz um super drama no exílio, chora, diz que quando tava lá em cima ainda tinha lá as pessoas que lutavam por ele. Agora lá no exílio ele tá sozinho. Aí Mirella, aí vão lá pra fora assim num balancinho e tem Mirella, Anne e Diney. E aí eles conversam. A Mirella diz, a Anne diz que ela sabe as coisas, né? Porque a Anne não assistiu. Quem assistiu foi Diney e Mirella. E a Mirella diz, o Pyong é o pior dali. E a Antonella é falsa. A Mirella diz que não é fazer, né, confusão, não é fazer intriga contando pra Anne, mas a Anne precisava saber de tudo, né? Diz que Pyong não é humilde. A Mirella diz que também os meninos também estavam, né, bolados com Valesca, não era pra confiar muito na Valesca. Aí o Diney fala, não, eu já conversei com a Valesca, tá tudo certinho, podem confiar na Valesca. Aí a Laura diz que o jogo virou o Pyong e as pionguetes dele, né? As pionguetes dele são Antonella e Nádia, estão sentindo nessa virada. Aí a Laura, a Anne, Mirella e Diney na cozinha. Aí vai pra cozinha Laura, Anne, Mirella e Diney. Conversando, o Pyong chega. Pyong acorda, chega, dá bom dia. Aí é uma cena assim, o Pyong arando o Diney arando o Pyong. Aí eles editam aquela música de faroeste, porque fica o Pyong comendo uma banana, o Diney arando ele. Aí o Diney diz que a Anne Mirella tem segurança, zoando, né, provocando o Pyong e fala, pra onde vocês vão, meninas? Agora vocês têm segurança. Aí o pessoal do exílio só fica assistindo e comentando, né, do Diney arando o Pyong, rindo, falando é maneiro. Aí acaba essa cena, mas ficou um tempão assim o Diney olhando o Pyong. A Laura, né, conversando com a Anne, diz que foi legal pra ela, né? Ela e a Mirella voltarem e deu um gás pra ela. E ela já tava no jogo perdido, sabendo que ela seria... Ela disse que não tinha time, né? Não tinha grupo. Mas ela já sabia que seria o próximo alvo. Também já tava perdido o jogo pra ela. E isso ajudou elas voltando ajudou ela, deu um gás. A Laura diz, volta no assunto do Thomas, né? O Thomas falou dela. Aí fala, Thomas não teve coragem de falar essas coisas na frente dela, né? Ela deixou o bebezinho asa. A Anne diz, ele disse que se segurou pra não falar. Eu poderia ter falado, mas não fala. A Laura diz, não segura não, pode falar na minha cara, não vai ter a final. Você pode falar isso na minha cara, você é um babaca. Marionete de Pyong. Marionete de Pyong, e ele só assistindo do exílio, Thomas. Assistindo e meio rindo. Aí depois aparece o Pyong fazendo continha lá da alma dele, com os dedinhos, isso, aquilo, outro. Aí o Pyong diz que a Mirella e a Anne, né, no depoimento, ele tem a sensação que as duas ganharam a prova, devem ter algum benefício, e chegou à conclusão que pode ser comandante. A Antonella chora com o Pyong, dizendo que ela não é pessoa ruim. Aí, bababá. Aí tem uma hora lá e tá todo mundo no quarto. A Antonella vai, chora e pede desculpa. Né? Diz que não é obra, que não é pessoa ruim, só tava jogando.
me pede desculpa se falou, fez algo, magoou alguém ali. A Anne contou pra Antonella, falaram pra ela, e a Antonella tava querendo usar da ansiedade dela pra ganhar no jogo, pra se dar bem. A Antonella disse que não saía queimada com ninguém, era jogo, só tava jogando. A Anne diz, né, tudo bem, eu acredito que você tem um bom coração, mas meio que você, né, se perdeu no jogo. Mas meio que você se perdeu no jogo. Aí embaixo a Claudinha, né, do exílio se revolta e fala, ai, era pra gente ter subido pra lá, não acredito que estão falando com ela. Ué, gente, é jogo, mas nem por isso senão eles vão estar sendo igual a Pyong, reclamando igual a Pyong. Não custa perdoar uma pessoa, um solar, mas continua sendo jogo, né? Porque elas desculparam a mulher, vão ser besta, vão deixar de votar nela, vão deixar de fazer estratégia contra ela. Só perdoaram. Aí a Laura, a Anne e a Mirella vão lá abraçar a Antonella, ela tá chorando. E aí a Valesca dá o depoimento e diz que não acha que a Antonella foi sincera, né? Tudo bem quando você erra, o seu mínimo é pedir desculpa, mas não acha que ali foi sincera. A Odinei manda ela ficar tranquila, mas faz assim, ó, gesto do olho, pra ficar de olho nela. Aí a Laura também vai abraçar a Antonella e diz pra ela pro Pyong, eu já falei pra vocês isso, dessa prepotência. Vocês menosprezam as pessoas, vocês se perdem na prepotência. Aí o Dinei vai lá também falar com o Pyong, olha, já falei pra você é um ótimo jogador, mas você se perde na sua falta de humildade, na sua prepotência. Aí o Pyong abraça a Antonella e manda ela ficar tranquila, eles vão pra final sim. E eles são participantes de reality, e essa coisa, né, não vai acontecer na vida real, e ali é só um reality, pra ela ficar firme, né, dar uma força pra ela. Aí a Anne, a Mirella e o Dinei tem uma recompensa, eles vão pra recompensa. Aí a Nádia diz que ainda tá Draminha, tá no quarto Nádia, Antonella e Pyong. Aí a Nádia tá falando mal da Mirella, é da Mirella. A fazenda da minha, ela detesta da minha. Aí o Pyong diz, né, que tinha que esperar a emoção dos três que voltaram a passar. Já passou. E se fosse o contrário, seria igual. A Nádia ia chegar também esculhambando. Aí a Nádia, pois é, normal eles chegarem assim, aí falar, mas também eles não falam mal da gente, eles também falam mal da gente. Aí o Pyong diz, antes eles do que nós, né, lá no exílio. Aí o Pyong deita com a Antonella e fala, né, será que eu já começo a surtar e transformar isso tudo aqui no inferno? Porque eu sei muito bem. Aí tem a recompensa lá, zoando, o Dinei, Anne e Mirella ficam lá brincando, zoando, rindo, bebem uma cerveja. Aí o Dinei diz, né, e tá feliz porque ele sabe que lá no exílio tem pessoas boas com ele, e lá dentro da casa tem Mirella e Anne, e ele sabe que Valesca e Laura também são legais, também estão com eles, e eles vão jogar junto com os exilados. Aí ele diz pra Anne e pra Mirella, né? A Valesca disse que se fosse o Claudinho voltando, ela ia ficar meio assim, né? Meio desconfiada, sem sentir abertura, mas como foi o Dinei, ela sentiu essa abertura e tá jogando com eles. Aí ele disse, e no exílio teve a estratégia, né, de pegar a Laura e a Valesca pra eles, e conseguiu. A Odinei diz que o foco é tirar Antonella e Pyong e Nádia, né, e depois vai ser cada um por si. Mas primeiro tem que pegar os alemães.
os alemão. Ele deu o apelido na Antonella Pyong e Nadia de os alemão. Aí o Exílio fica falando, chegue logo Antonella e Pyong aí. A Nana fala, tem que chegar um de cada vez para sofrerem, né? Cada um, sofrerem aos poucos, cada um. A Claudinha pergunta pro Tom, mas e agora, você assistindo tudo? Se você voltasse, você ainda ficaria no lugar, ficaria junto deles, de Pyong e Antonella? Ele diz, não ficaria junto, mas também não ficaria contra. Mentira, ele ficaria junto sim. Até no depoimento ele diz, eu não vou dar as costas, e me ajuda o Antonella e Pyong. Ele falou isso pra eles, mas no depoimento ele diz sim, ficaria junto de Antonella e Pyong. Aí, e de Nadia. Aí a Nana diz, vou dizer o que eu acho. Eu acho que você iria assistir, depois você ia lá e acertar. Ia ver a estratégia do Pyong, ia se acertar com ele, vocês iam voltar a ficar junto nas estratégias. Aí o Thomas pergunta pro Lucas, né? Se ganhou o perdão dele.